Sejam bem-vindos, empresários e empresárias, a mais um episódio do Move Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. E para que este movimento continue fluindo aí do seu lado, hoje eu trouxe uma convidada super especial. Uma convidada para falar de um tema, gente, que virou uma questão de utilidade pública, hein? Você tem olhado para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental? Você tem dado atenção para isso? Você tem se ocupado em olhar para como você está e entender que esse como você está interfere diretamente nos resultados do seu negócio? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, sobre a saúde mental do empresário, da empresária, para que você, estando bem, possa performar muito bem e trazer bons resultados aí a partir do desenvolvimento do seu negócio. E para falar sobre este tema, eu trouxe hoje a doutora Vandiane Silva. Ah, Vandiane, gente, Van para os íntimos, verdade, já vou chamá-la desta forma, porque é assim que eu a chamo nos bastidores. Ela é especialista em saúde mental, desenvolvimento humano e inteligência emocional. Ela atua hoje como palestrante desta temática, também é mentora de mulheres e facilitadoras de encontros que vão para este lugar de promoção de uma cura emocional, a cura na identidade. Olha a relevância desse trabalho. E também o fortalecimento espiritual. Compartilhamos aí da mesma fé e que bênção poder recebê-la. Ela é uma comunicadora nata e é movida por propósito. Ela se tornou uma referência porque ela busca unir o autoconhecimento, fé e ciência do comportamento com experiências profundas de transformação. Ela também é criadora do movimento Café com Provérbios, onde ela compartilha reflexões diárias que usa o livro de Provérbios como base aí destas reflexões. Ela também é host num podcast, somos também colegas neste trabalho de podcast. Ela é host e apresenta o podcast Voz da Sabedoria, no qual eu já estive e foi uma honra conversar com ela, conversar também com a Adelita, terapeuta, que faz a parceria com ela neste podcast. Atualmente ela oferece palestras e workshops nesta área de saúde mental e emocional, trabalha com mentorias e encontros para mulheres e desenvolve conteúdos autorais diariamente. Ela é incansável no propósito ao qual ela se dispôs a fazer. Doutora Vandiane, seja muito bem-vinda ao Move Talks. É uma honra recebê-la, uma grande satisfação em ter você por aqui, viu? Eu que agradeço, para mim é uma imensa satisfação estar aqui compartilhando no Move Talk aqui com você, fazendo parte também deste momento, e que nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, eu possa, de certa forma, ajudar aqui a nossa audiência que está aqui nos acompanhando, trazendo clareza, né, e deixando aqui ensinamentos poderosos para o nosso cuidado com a nossa saúde mental, emocional e espiritual, que eu sempre falo, é o conjunto. Não tem como separar, né? Não tem. Não tem. De verdade, é uma satisfação recebê-la aqui. E aí, já para a gente começar essa nossa conversa, Van, me conta. Ok, psicóloga, trabalhando nesse lugar da saúde mental, utilizando aí, né, toda uma ciência do comportamento para você desenvolver o seu trabalho. É muito interessante. É claro que existe toda uma formação para você ter chegado a esse lugar, mas também tem uma história. Sim. E o meu relacionamento com a psicologia nasceu a partir de uma dor. Da dor de ser incompreendida, da dor de não se sentir amada, da dor da rejeição, do abandono, da invisibilidade. E aos 12 anos de idade, quando eu tentei contra a minha própria vida, eu falo assim, naquele quarto, o Espírito Santo de Deus, eu que confio, creio, tenho a minha confiança e a minha crença em Deus, no Deus Todo-Poderoso. E ali, no momento que eu estava para fazer aquele ato de cortar os meus pulsos, eu senti
uma presença ali. E quando aquela presença veio, assim como se viesse, me puxasse, ali joguei, tava com uma faca de mesa em cima da cama, e veio assim uma paz, sabe, aquela dor foi embora, a dor sumiu, e eu tomei uma decisão. Quando eu crescer, eu tinha 12 anos, eu não sabia quem era esse profissional, mas eu quero ajudar pessoas que estão sentindo o que eu sinto, para que elas não venham passar pelo que eu estou passando e nem sentir o que eu estou sentindo. E ali, no decorrer das experiências, e ali eu já comecei na sala de aula, eu falo assim, lá na década de 80, os nossos espaços eram palanques. Então, na escola, era no sítio, tudo comemorava. E ali eu já comecei a subir nos palcos e falar. E eu era aquela pessoa da motivação. Tudo que tinha paz, Dia das Crianças, São João, Natal, Dia das Mães, reunião, tudo eu era chamada para falar. E a partir dali eu criei gosto. Falei, nossa, como é bom liberar uma palavra e ver como as pessoas se sentem bem. Como é bom conseguir tirar um sorriso de um rosto de uma pessoa que não sabe o que é sorrir. E aí, a partir daí, eu fui cada vez mais criando esse gosto, porque eu não queria e não quero que as pessoas passem, carreguem essa dor que eu carreguei durante toda a minha vida, vamos dizer assim. E aí, aos 32, 31 anos, eu me encontrei com a psicologia, porque eu carregava comigo, embora eu tivesse esse sonho, mas eu carregava comigo muitas crenças. Crenças de escassez, crenças limitantes, crença de não merecimento, crença de incapacidade. E só aos 31 anos que eu tomei a decisão. Falei, não. Eu descobri que esse profissional, que essa profissão de ajudar as pessoas era o psicólogo. Então eu falei, eu vou fazer psicologia. E aí fui. E assim, é maravilhoso. É maravilhoso você estar num ambiente ali, palestrando, e de repente você começa a compartilhar e você vê as pessoas ali falar, olha, eu ouvi isso segunda-feira. Nossa, eu me segurando ali, eu fui palestrar para um grupo de terceira idade, histórias assim, desabafos. E eu precisei respirar. Vandiane, calma, calma. Trabalha o autocontrole aí, segura aí, não desaba. E ali, mantive a postura, fiz o que eu precisava fazer. E no final ela falou bem assim, eu vou mudar por você. Uau! O que você me falou, eu vou mudar, eu prometo pra você. Assim, tava numa roda ali, tava mais de 10 mulheres de 80, 60, 70. E ela falou assim, eu vou mudar, você vai ver. Quando você voltar aqui, eu quero que você volte mais vezes. Aí uma outra senhora, eu quero que você volte mais vezes. Eu quero que você venha, porque o que você fala fez bem pra mim. E ali aquela senhora, com 68 anos, ela trouxe uma história muito assim, a gente não imagina. Imagina, mas não espera estar na sua frente. Teve uma infância muito, assim, violências, uma vulnerabilidade. Primeiro, aos 9 anos, sofreu ali de forma terrivelmente um abuso, onde foi amarrada na cama. Nossa. E ainda foi o seu irmão de sangue. E, de repente, a barriga começou a crescer. E ela não sabia, ninguém sabia. Ali foi mãe aos 10 anos, rejeitou aquela criança. Foi todo um processo. E ali também veio o pai, também começou a abusar. Então, assim, uma pessoa que se fechou, carregava um ódio, não entendia. E ela me pergunta assim, doutora, por que eu estou vivendo aqui? Por que tudo isso aconteceu? A gente não tem resposta para essas coisas. E ali, o que você faz? Nossa, vamos respirar ali. E dar esse acolhimento. E no final, ela fala assim, eu vou mudar por você. O que você falou mexeu comigo. Então, não é sobre, assim, procurar as palavras mais bonitas. Não é sobre o muito, mas é uma palavra de acolhimento. É uma palavra, eu te vejo, eu te enxergo, eu confio em você, eu vou estar com você. O vou estar com você faz muita diferença para alguém que teve uma vida ali. A construir uma jornada, um trajeto, sem ter alguém ao seu lado. Eu te vejo, eu te escuto, eu te entendo, eu te compreendo. Você não está só.
Então, o psicólogo, as pessoas falam, nossa, eu vou no psicólogo e ele só fica escrevendo. Não, é muito mais do que ficar escrevendo. Tem a escuta ativa? Tem. Só que a gente vai muito mais. Não é só no escrever, não é só não falar nada. Às vezes a gente tem que silenciar, porque o outro tem essa necessidade e a gente precisa estar desenvolvendo ali o que eu vou, qual é a orientação, qual é a instrução. Então, e hoje eu me sinto realizada. Eu me sinto realizada porque o que eu recebo de depoimento, doutor, eu voltei a viver, você me trouxe a vida. Não, eu não trouxe a vida, você simplesmente se descobriu, eu só fui uma luz no seu caminho, uma ponte. Eu fui uma luz na sua escuridão, uma ponte que Deus enviou. E assim, é maravilhoso. E, Ivan, é maravilhoso ver que você partiu também de um lugar de dor. E aí você se empoderou, você não entrou para um processo de reclusão. Sim. Você usou essa dor, ela virou um propulsor para que você pudesse chegar a esse lugar. Isso é maravilhoso, né? Meio que uma dor transformou num propósito, né? Foi muito para esse lugar. E você falou uma coisa que para mim tem um valor inestimável, que é a palavra cura, né? Sim. A palavra transforma, ela gera movimento. Eu acredito muito nisso, né? E não é à toa que eu também estou num lugar diferente do seu, não sou psicóloga, mas vou muito nesse lugar de usar a minha voz, né? Justamente para despertar as pessoas, sabe? De levar para um lugar de acorda, vamos lá. Você pode sair desse lugar que você está. Sim. E pode fazer diferente. Sim. E aí, quando eu olho, eu falo assim, o livro sagrado, quando eu olho para o livro de Provérbios, onde Salomão ele fala, as palavras que saem da nossa boca, elas têm o poder de construir, de, sabe, edificar, mas elas também têm o poder de destruir, de tirar a vida, de jogar alguém na sepultura. Então, olha a importância, enquanto eu, Wandiane, profissional, a Lidiane também profissional, porque fala assim, é só quem tem uma formação de psicologia? Não, todos nós acabamos se tornamos, na nossa experiência, psicólogos. Oferecemos a nossa escuta, estamos sempre ali, dando esse processo, orientando, acolhendo, liberando. E, sabe, a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Com que a gente ouve, da forma que entende. Que alimenta, né? Que processa aquilo antes de responder. Porque uma palavra que eu libero pode tirar a pessoa da sepultura. Mas dependendo da forma como ela vai entender o que eu liberei, também pode lançar na sepultura. Então, é muito importante. Eu tenho muita cautela. E agora, trabalhando com esse público de terceira idade, que é um projeto com o CRAS lá em Barueri, eu entendo cada vez mais, sabe, o jeito de falar. Você está falando com um grupo de mulheres que já passaram por muitas experiências, mulheres nordestinas que carregam muito trauma, então você tem que, sabe, chegar assim, falar de forma com que não ofenda, com que elas não se sintam excluídas. Então, tem todo um manejo. Nós, enquanto profissionais, não só psicólogos, terapeutas, mas todos nós, mentores, que estamos lidando com pessoas na linha de frente. É essencial ter esse cuidado com o que sai da nossa boca. E o autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei das minhas limitações, eu passo a me policiar. Ok? Respeita, você precisa se respeitar e respeitar o outro também. Você está aqui para ser uma facilitadora, para trazer cura, restauração, transformação. Então, é este lugar. Mas eu falo assim, eu olho hoje para tudo que me aconteceu lá atrás, só que eu não olho como algo ruim. Não, eu entendo que eu precisei passar por toda essa jornada para que hoje, quando eu me deparo com uma mulher, eu sei muito bem o que ela está passando, porque eu já passei. Você vem falar, não, eu te entendo, eu te compreendo. Pode falar, você não precisa ter medo, porque as pessoas hoje... não generalizando a todo, mas com o mundo digital,
acaba que o social vem se afastando, aquela interação. E quando você vai, olha, eu quero conversar, não quero saber, é questão sua, resolve aí, são os seus B.O.s, não me envolva nisso. Então, tem isso também. E até quando a pessoa chega no psicólogo, tem essa resistência. Será que ela vai também falar? Será que ela vai também agir como meu esposo, como minha mãe, como minha amiga? Então, assim, existe essa resistência. Por quê? Devido às experiências de vida. E eu entendo e sei da importância da escuta ativa, porque eu lá atrás não tive essa escuta, mas eu decidi que eu daria essa escuta e esse auxílio, esse suporte. E eu falo assim, eu amo o que eu faço. E cada vez mais, cada depoimento que chega, eu entendo que eu estou no caminho. Só fortalece, né? Só fortalece. Van, pensando um pouco no universo do empreendedor. É possível ter resultado e ter um negócio com longevidade se esse empresário, essa empresária não olhar para esse lugar de saúde mental? Olha, se não tiver esse olhar e esse cuidado, lamento te informar que você será o próximo a fechar as portas do seu negócio, da sua empresa, daquilo que você faz e ama fazer. Porque hoje, eu falo assim, a população mais ansiosa do mundo é a população brasileira. E quando eu olho para a população mais depressiva do mundo é a população americana. O Brasil está em segundo lugar. Nossa. E se eu, enquanto empreendedor, empresária, empresário, diante dos desafios, do cenário, da economia, da alta, das taxas de importação, se eu não olhar para este lugar, ter essa atenção de cuidar da minha mente, do que eu penso, do que eu sinto, eu vou acabar trazendo para a minha vida uma ansiedade generalizada. Da ansiedade vem ali uma depressão, da depressão vem a síndrome do pânico, da síndrome do pânico vem uma perda de desejo, de prazer, pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você gosta, pelo aquilo que você ama. Então, é importante, não tem como você falar, nossa, eu quero expandir, eu quero ultrapassar, se primeiro não cuidar da saúde mental, não fazer aquele check-up uma vez no ano, 2 vezes no ano, procurar um profissional, olha, está acontecendo, estou até mesmo dentro do próprio ambiente de trabalho. Né? Os desafios da mulher empreendedora, que tem, muitas das vezes, mãe solo, tem filhos, tem despesa, tem empresa, tem folhas de pagamento. E se essa mulher não procura alguém, seja um profissional da saúde mental ou um mentor, não sei, alguém de sua confiança, para alguém que de fato vai ajudar e orientar, ela vai sofrer um burnout ali. Vai chegar um momento que ela não vai dar conta, o peso, o fardo vai parar. Então, é importante sim dar atenção. Já foi o tempo que, saúde mental, psicólogo, terapeuta, psicanalista, é luxo, é só para quem tem. Não. Engano. Isso aí é um mito. Dizer que é só para quem tem dinheiro que pode fazer terapia. Não. É só para quem... é só para quem é da classe A, B. Não. É todas as classes sociais. Independente de onde você mora ou aonde você deixa de morar. É essencial ter esse cuidado, buscar ajuda, leitura, ter um tempo, umas instruções valiosíssimas. Ter um tempo de meditação. Eu gosto de orar. Ter um relacionamento. Tira ali um tempo de oração. Eu sou da reza, eu gosto de rezar. Tira ali o seu momento de você rezar, meditar. Tira o seu tempo de meditar. Acorda cedo, faz uma caminhada ali. Tira o calçado, se permite tocar na terra, na grama. Tudo isso também traz um equilíbrio para o nosso mental, o nosso emocional. Van, isso é tão relevante. Vou falar de um lugar muito pessoal, tá? Isso é tão relevante para mim. Eu levanto muito cedo. Eu acordo cedo. 6 horas, 6 e pouco eu já tô ligada. Eu sou dessas, né? Que acorda cedo. E para mim é tão importante
ter um tempo de oração, de devocional. É tão importante manter uma rotina de atividade física. É tão importante manter uma rotina de desenvolvimento do intelecto, ler, estudar um pouco. E eu acredito que estes elementos me faz, mesmo diante dos desafios que não são poucos, Sim. me faz permanecer em pé. Sim. Né? Eu não acredito que eu conseguiria, no ritmo em que eu trabalho, no ritmo em que eu levo a vida, eu não conseguiria estar de pé e estar bem se eu não mantivesse alguns elementos aí para me dar esse suporte. E sim, vai num lado espiritual, porque para mim é importante e é inegociável isso, mas também no cuidado com o físico, Sim. com uma atividade física, mas também no cuidado intelectual, com uma leitura, um estudo. E se esses pilares ali não estivessem alinhados, eu não conseguiria tocar a vida, tá? Sim. E aí, algo muito interessante. A gente cuida das 3 esferas. Cuida da alma, cuida do físico, né? Cuida ali do mental, do emocional. E quando você amanhece seu dia com essa prática, a sua jornada se torna muito mais produtiva. O cansaço também, a diferença de quem faz e de quem não faz, se percebe-se muito no cansaço físico. Você chega no final do seu dia e fala, nossa, eu estou bem, eu fiz tanta coisa, tantas funções, obrigações, saí, fui lá, resolvi, voltei. Então, é importante essa prática. Não é nem sobre ter religião ou não ter religião, mas é sobre ter um relacionamento, fortalecer esse espiritual, o emocional e fortalecer o nosso corpo. Senão, o nosso corpo não dá conta de lidar com tantos desafios, sobrecargas, compromissos, reuniões, vai e vem, estamos aqui gravando um Move Talk. E assim, a nossa jornada é extensa. Então, assim, priorizar a sua saúde mental. Ai, Vandiane, mas você não sabe como é a minha realidade. Não consegue todo dia? Faz 1, 2, 3 vezes na semana. Só começa. Começa pelo menos com uma vez. E aí eu compartilho para você. Dia 23 de dezembro de 2020, em plena pandemia, eu estava aquela pessoa workaholic. Só respirava trabalho. Minha vida era assim, ó. Estava uma confusão e meu desejo era sumir, desaparecer. E aí o que voltou? Aqueles pensamentos suicidas novamente. Vou me jogar na Anhanguera, vou me lá na rodovia, tudo. E ali estava eu me preparando 6h45 da manhã para ir trabalhar. E entrei mais tarde esse dia, eu entrava às 4. E quando eu estava ali, de repente, eu tinha acabado de baixar o Instagram, veio uma live para mim e começou a falar que eu era especial, que eu tinha uma identidade, que eu tinha um propósito, que Deus me amava. Eu falei, nossa, ninguém nunca falou isso pra mim. Eu não aprendi. E ali eu fui vasculhar, cheguei do trabalho, fui vasculhar tudo que tinha e assisti as lives, todas as lives salva. E ali eu tomei uma decisão. Porque até então já estava formada, meu diploma bonitinho, só que eu estava ali na minha zona de conforto, na zona de insegurança, na zona de medo, sabe? Ali com meu ego e meu orgulho lá com aquela capa. E ali eu tomei uma decisão, eu fiz aquela retrospectiva da minha vida. Mas meu propósito... Aí eu identifiquei o meu propósito, porque eu resgatei lá, eu voltei lá atrás. Falei, não, eu estou cozinhando. Mas cozinhar eu vim de uma necessidade. Porque eu era mais velha, por isso eu fui para a cozinha cedo. Mas o que eu amo é falar com pessoas, é ajudar pessoas, é motivar pessoas. E ali eu tomei uma decisão. Dia 30 de dezembro eu pedi conta no meu trabalho. E eu falei, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar, eu vou descobrir quem eu sou. E ali foi um ano. Eu falo assim, naquele ano eu gastei mais de 100 mil reais investindo para descobrir quem eu era. E ali eu fui, descobri qual era o meu propósito. Em janeiro eu já descobri o meu propósito, porque eu acessei as minhas lembranças da infância. Falei, não, eu nasci para isso, para falar e para ajudar. Então, assim, foi todo um processo. Aí, em janeiro, o que eu comecei a acordar? 4h30 da manhã para fazer caminhada. Se você entra no meu Instagram, quando eu abrir, vai ver eu lá fazendo caminhada na rua, no escuro, 5 quilômetros, sedentária. Ali já comecei a adquirir ali livros. Fui Napoleão Hills, principalmente Napoleão Hills. Aí eu fui pro Milagre da Manhã, eu fui pro To Have, e ali fui.
E ali eu comecei uma imersão. E comecei a pegar a palavra, o livro sagrado, e ali comecei a alimentar a minha alma com louvores. O louvores, ele nos leva para uma outra dimensão. E eu comecei a mergulhar tudo isso. Eu tive que ter posicionamento, atitude. Ou eu me levantava diante daquela oportunidade que eu tive, ou eu hoje não estaria falando aqui com vocês. Então, muitas das vezes o que a gente precisa é, apesar de tudo, o que eu vou fazer com tudo isso? Os desafios das taxas altas, importação, exportação, quantos produtos parados no mercado por causa do dólar. E aí vem o desespero. E agora, o que eu vou fazer com tudo isso? São práticas, atividades. De que forma que eu posso cuidar da minha saúde mental, trabalhar a minha mente para que eu venha, de fato, liberar esse estoque parado, produzir meus conteúdos, preparar minhas aulas para os meus mentorados, preparar os meus artesanatos, porque eu preciso estar com a mente boa. Eu preciso estar com a mente sã para fazer tudo isso. Então, é a importância. Talvez aqui nós estamos falando com empresários que estão aí, com empreendedores que estão aí com a mão na cabeça no desespero. E agora? O que vai ser de mim? Com esses produtos tudo parados, né? Primeiro passo. Tira o foco. O que eu posso fazer? É algo que fugiu do meu controle. Comece, de fato, a cuidando de você. Porque a mente está como o passarinho, ele vem e fez um ninho. E esse ninho fica um emaranhado. E esse emaranhado, aí vem a ansiedade. A ansiedade te tira, te joga lá no futuro, te joga lá na frente. E isso vai te adoecendo mais. Os produtos vão ficando empoeirados, porque não resolve. Verdade. A preocupação não resolve. Então, o que vai fazer? É parar. O que você vai fazer hoje? É parar tudo que você está fazendo e dar uma atenção para a sua saúde mental, para a qualidade dos teus pensamentos e sentimentos. Esses meus pensamentos, eles são construtivos ou destrutivos? O que eu preciso alinhar? A minha comunicação interna, porque venda é comunicação interna. Com certeza. E isso influencia. Porque se você estiver duvidando de você, do seu produto, do seu serviço, o universo não trabalha com dúvida. A venda não vem com dúvida. E é o servir. Nós estamos aqui para servir com os trabalhos da nossa mão, com as nossas habilidades, com nossos produtos, com nossos dons. É servir. E quando eu sirvo, o universo ele me retribui. Então, se eu estou com a minha mente conturbada, cheio de passarinhos aqui fazendo ninho, não vai. Você pode fazer o que fazer. Primeiro tem que parar, cuidar das emoções, alinhar a comunicação interna e aprender a ter um diálogo interno saudável. Mudar o seu diálogo. Nossa, hoje o dia está difícil. Não. Nossa, obrigado, Senhor. Porque hoje o meu dia é um dia produtivo. Porque hoje pessoas estão chegando até mim, procurando os meus produtos, os meus serviços, parceria. É diálogo interno. E eu sou a prova de que... Eu vim no trem compartilhando. Eu ganhei uma Sharp de Londres, ganhei um dos que veio de Paris, ganhei um que veio de Portugal, e tem um outro lá que eu não sei, ganhei uma bolsa que veio dos Estados Unidos. Como que acontece isso, Vandiane? Você comprou, não comprei nada. Comunicação interna. E eu falei assim, estava num local, ganhei um da Dior também. E um óculos da Dior, eu falei assim, eu me recuso a usar réplica e ali comprar um óculos barato. Só vou pôr um óculos no meu rosto quando ele for original e de grife. Palavras, Lidiane. O próprio Salomão, ele já fala, o livro sagrado, as nossas palavras têm poder de trazer cura. Não precisa nem ir na terapia. Não, palavras. Isso não quer dizer que você vai anular. Se você tiver vontade de ir, vem fazer terapia. Mas se você aprender a usar suas palavras da maneira correta, você vai produzir uma realidade, um crescimento exponencial. E eu vi no metrô falando tudo isso, porque eu ando conversando. Eu ando naquele estado que eu entendi como funciona. Quando você entende como o mundo espiritual funciona e é real, você não se limita. Você não limita o que você faz, a sua entrega para o mundo.
Van, você não sabe, eu comentei nos bastidores, né, que eu vou ministrar na próxima sexta-feira. Estamos gravando, gente, numa quarta-feira. Esse episódio vai ao ar mais tarde do que o dia da gravação. Já vai ter passado, né, o que eu vou falar para você. Eu vou, na sexta-feira, ministrar. E eu vou ministrar exatamente sobre isso. O poder da palavra. Eu vou justamente falar sobre isso. A hora que a gente verdadeiramente entende que da nossa boca sai vida, mas que também da nossa boca pode sair morte, quando Sim. a gente verdadeiramente entende isso, a gente passa a fazer uma escolha consciente. Sim. E nesse processo de escolha consciente, você não vai querer produzir morte, né? Não vai, né? Não. Aí você passa a declarar, não só sobre a sua vida, mas sobre todos. Palavras que produzem vida. Sim. Palavras de bênção, palavras de amor, palavras que geram transformação e mudança. Sim. A hora que a gente entende isso, uau! Nossa, é o segredo. Palavras. Palavras. Ai, mas eu tô preso aqui sobre uma palavra que me lançaram. Lança fora. Lança fora. Lança fora e começa a decretar. Talvez você ouviu a vida inteira que você não vai dar certo, que você não sabe fazer direito, que você não nasceu para essa vida, que você nasceu assim, vai morrer assim. Começa. Eu também ouvi isso. Mas após esse encontro que eu tive no dia 23 de dezembro de 2020, eu comecei de fato a mergulhar internamente e me conectar. E é uma conexão que não parou. Viu? E é uma cura na identidade, né? Não para. Ai, resolvi aqui, eu vou procurar outros BOs para resolver, né? Nós estamos aqui para solucionar os BOs da vida. Então, prosseguir para o alvo, né? É cada dia mais trabalharmos em nós mesmos, essa lapidação e, sabe, e a vida se torna mais leve, você tem clareza. Servir se torna mais claro, você sabe. Você tem mais clareza do que você faz, de onde você vai, dos locais certos. Você passa a entender, a ter discernimento aonde que eu vou oferecer meu produto, qual feira que eu vou. Porque você entende que toda feira, você recebe ali 20, 30 convite para expor. Você vai começar a identificar, não, essa feira aqui não me cabe, essa feira aqui não faz sentido, eu vou naquela que faz de fato sentido. Você começa a escolher, você passa a olhar de uma forma diferenciada. E os resultados vêm. E é algo que eu falei. Nesse final de semana eu fiz um evento, tinha uma expositora que queria expor os seus doces, mas ela estava com medo. Falou assim, é que eu não vendo, aqui doce é difícil de vender, porque as pessoas dão preferência para outras coisas e tudo. Aí eu falei assim, se você está falando que você não vai vender mesmo. Se você está falando que ninguém vai comprar mesmo. Porque você está liberando sobre o seu negócio, sobre a sua empresa gourmet, que ninguém compra o seu produto, que seu produto é a última prioridade e de que não vai ter vendas, não vai ter lucro. Não vai ter e eu assino embaixo, porque a minha palavra tem poder. Porque você está reafirmando, ou você muda a sua comunicação ou você vai ficar migalhas. Sabe? Do que entra. Então, é comunicação. Nós, empreendedores, precisamos mudar. Talvez o seu negócio não está fluindo como deveria fluir, crescendo, expandindo por causa da sua comunicação. E uma comunicação cada vez mais assertiva depende do que você falou há poucos minutos atrás. A qualidade dos pensamentos e das emoções. Sim. Nós somos seres emocionais. Da forma como eu me sinto, se eu estou bem, estou de bem com a vida, eu trato todo mundo bem. Agora, se aqui meus pensamentos estão uma confusão, uma guerra interna, o primeiro que tiver na minha frente eu passo por cima. Atropelo. Cuidado de quem está na minha frente. Ainda quem está na frente que é atropelado ainda leva xingo. Então, olha a importância dessa comunicação. Nós somos seres emocionais e nós somos seres reativos. Né? Reagimos
pelaquilo que estamos sentindo E pensando. Então, dá importância. Mas quando você se autoconhece, você passa também a mudar o teu posicionamento. Hoje aqui aconteceu algo que me desestabilizou. Só que quando você está de frente com o seu cliente, você não deixa ele perceber que algo aconteceu que de fato mexeu com você, te desestabilizou. E é isso aí. Então, o autoconhecimento te proporciona isso. Não tenho dúvidas. Mas, Van, como psicóloga, com toda a formação e a bagagem que você tem, como que esse empresário hoje, que está num lugar de fragilidade emocional, os pensamentos estão tumultuados, as emoções estão numa qualidade ruim, existe alguma coisa que esse empresário, essa empresária pode fazer? Sim. Primeiro, o que ele pode fazer para solucionar tudo isso aí? Ele precisa pôr para fora o que está gerando todo esse desconforto. Eu já vou deixar aqui algo que você não precisa nem pagar para fazer. Você só precisa pagar com o seu tempo, que é parar. Olha, não tem investimento financeiro. Não, a gente tem que chamar mais atenção disso. Gente, já pega papel e caneta aí, hein? Pega papel e caneta. Valoriza o que a doutora Vandiane vai compartilhar conosco. É uma ferramenta que, assim, muito eficaz, que eu não abro mão em todos os casos, é a escrita terapêutica. Porque na escrita terapêutica, você ali descarrega e aí começa a se perguntar, porque as respostas estão nas perguntas. Por que eu me sinto assim? Desde quando? Com que frequência? Quais são os gatilhos? Qual é a minha insegurança? De onde veio essa insegurança? Na minha experiência, na infância, eu já senti o que eu estou sentindo agora, na minha adolescência, na minha juventude. E começa aquele diálogo interno e ali vai escrevendo, vai pondo para fora, vai desabafando. Eu carrego um peso de uma palavra. Meu pai, minha mãe, ali na forma dele agir, porque ele deu o que ele tinha, o melhor que ele tinha. Então, escreve e libera e deixa sair. Porque quando você vem para a escrita terapêutica, você descarrega o que você não tem coragem de falar para ninguém, nem para o próprio psicólogo. Tem questões que o paciente, ele chega e ele não tem coragem de falar. Ele tem vergonha, ele tem insegurança, ele tem medo do julgamento, da crítica, que vai pensar que ele é um monstro, sei lá, coisa desse tipo. Então, assim, eu falo que a escrita terapêutica, ela liberta, porque ali é você com você, e ali você vai se questionando. Mas aí vai vindo as memórias, porque quando a gente abre a caixinha, o subconsciente, ele começa a mandar. Mas por que eu estou me sentindo dessa forma? O que está provocando? E ali você vai. Quando você vê, você já fez ali 2, 3, 4, 5 folhas. E eu uso muito, eu recebo muito depoimento. Fala, doutora, nossa, aquela carta. Depois daquela carta, eu fui lá, eu pedi perdão para minha mãe, pedi perdão para o meu pai. Já teve pessoas, pacientes meus, que não falavam com mãe, com pai, com irmãos, com filha. Após essa carta, voltaram a falar. Fez a carta, no dia seguinte foi lá. E aí, assim, porque muda, né? A pessoa entende, nossa, é a forma como eu estava. Eu acabei trazendo algo, imaginando, criando algo que é só meu. Então, é uma ferramenta muito eficaz. E que dá resultados, sim, muito boa. Você se lança ali, porque ali é um lugar só seu. Vale lembrar, sem crítica, sem julgamento, sem acusação. E é escrever mesmo, escrever, né? Pôr pra fora tudo. E aí, e deixar as lágrimas vir. Porque por trás de tudo, uma reação, existe lágrimas ali que foram aprisionadas, né? Que não saíram e que está sufocando. Então, é deixar ir. Por que eu estou com esse excesso de preocupação? Qual é o meu medo? Qual é a minha insegurança? Escreve. Qual é o meu medo e deixa sair. Porque quando você vai escrevendo mais, assim, a caixa abre e você vai. E ali você vai entender. Depois você olha, essa preocupação é real? Esse medo é um medo real ou um medo que só existe aqui, dentro de mim?
Essa insegurança é baseada em quê? Quando você começa a olhar para tudo isso e perguntas, as perguntas, a resposta vem. Você vai fazendo ali, se permite, e você tem a certeza que o seu rendimento vai ser outro, né? vai ser outro. Facilmente. A mentalidade, a forma de olhar, porque você vai aprender. Toda vez que você tiver com um desafio, você vai lá pegar o seu papel e a sua caneta e escrever a sua carta terapêutica. Depois vai rasgar, vai queimar, vai enterrar, vai jogar no vaso sanitário, não sei o que você vai fazer. Você vai depois destruir essa carta. E eu sempre falo, libera uma palavra. Né? Libera uma palavra de perdão, libera um ato profético, uma palavra de vida, uma palavra de prosperidade, de abundância. Libera uma palavra. Olha a palavra aí de novo, né? É. O poder dela. É. Perfeito, perfeito, Van. Que exercício poderoso, né? E aí, falando do poder da palavra, tudo foi formado pelo poder da palavra, né? Pois é. Gênesis 1, né? Tá lá. Olha, dá uma aula, uma mentoria de um dia, hein? Se a gente for... Um dia ainda é pouco para falar. Para falar. Sobre o poder da palavra. Nossa, gente, é tão poderoso isso. É isso mesmo. É tão poderoso porque lá na nossa infância, o que nós somos ensinados? O que sua mãe falava para você quando você estava lá falando? Algumas mães estimulam a falar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, outros acaba, dependendo do ambiente onde está, afastando para não falar muito, né? Sim. A gente tem algumas controvérsias quando a gente fala do falar, né? É. E aí, eu vou trazer para nossa década de 80 e de 90. Cala sua boca, vai lá pro canto. Criança não tem voz, criança não mesmo. fala. E aí você se depara com uma geração de pessoas que não usa o poder da fala. Porque lá, quando ela começou a falar, esse menino fala demais. Essa criança demora de falar, mas quando começa a falar, nossa, você não para de falar, criança, você fala demais. E o que acontece? Trava. Por que hoje as crianças, a juventude, você vai até nos ambientes que não era para ter. As crianças, os pais estão concentrados lá, e as crianças estão no tablet, no celular, dentro de um templo que era o lugar para ser sagrado. E ali tem diálogo? Não. A criança aprende a falar, a louvar, tudo? Não, porque tem algo roubando sua atenção. E com isso, ela vai se alimentando ali. E cadê o falar? Não tem diálogo. Hoje as famílias não têm mais diálogo. E o que está acontecendo? Está uma geração que está perdendo o poder da palavra, do falar. Isso é sério, né? É. Isso é muito sério. É muito grave, né? E faz muito sentido o que você está falando. Muito sentido. E isso me leva para um lugar também. Isso aqui, ó. Na mão do empresário. Sim. Né? É. Quantas vezes o empresário não usa isso daqui como uma distração? Sim. E o quanto isso vai comprometendo a saúde mental, a saúde emocional. E aí ele não tem força nem para as questões da vida pessoal, quem dirá para o negócio. Sim. O quanto que isso, Van, tá comprometendo mesmo a saúde emocional? Tá mesmo? É mentira? Como é que é essa questão? Como que a psicologia vê isso? Olha, seriamente, virou um caso de saúde mental, né? Saúde pública, essa questão do uso desenfreado das redes sociais, dos aparelhos, das mídias eletrônicas. O quanto que isso tem desconectado a pessoa de si mesmo. E o quanto que isso tem gerado também uma dependência emocional. Essa dependência emocional de você... A primeira coisa, quando você dorme com o aparelho ali, é o último a desapegar e é o primeiro aquele desespero. Vou pegar ali, vou ver o que tem ali. E o quanto que isso afeta o desempenho, o raciocínio, o cognitivo, o faturamento. Tudo isso. Mas por quê? Por causa de um uso desenfreado, de uma falta de controle
de domínio próprio, porque aí entra o domínio próprio também. O quanto que essa falta de domínio próprio, de limites. Nós, enquanto empreendedores, empresários, precisamos ter limites. Precisamos fazer a gestão do nosso tempo. O nosso tempo sabe assim, não dá... nós já estamos aqui há uns 30 minutos. Não dá pra gente ir lá e recuperar. Então, o nosso tempo é uma das moedas mais valiosas. Não tem como você recuperar o que passou. Você faz um investimento, você perde, você recupera o investimento. Só que o tempo não tem como. Então, assim, o quanto que muitos têm deixado o seu negócio perecer. Até mesmo porque fica no uso desenfreadamente nas redes sociais. E às vezes vira até desculpa, né? Sim. Porque tem que estar presente nas redes sociais, né? Sim. Eu estou atendendo um cliente, mas será que, de fato... E o tempo de descanso? E a saúde física? É a visão, o mental, o desgaste mental. Esse tempo de pausa, dessa pausa. Então, precisa se dar essa atenção ao controle, ao tempo de descanso. Ok, ter a minha agenda. Qual é o meu tempo? Tipo, hoje, já faz um bom tempo, eu tenho o meu controle diário que é 1 hora. Só que tem dias que eu não uso nem 20 minutos. O Instagram, que é o que eu mais uso. Que eu vou lá, jogo uma coisa, uma outra, posto. Então, o TikTok, eu não fico nem 10 minutos, porque eu já mando direto pra lá. Eu jogo e saio. Uhum. O YouTube é o que eu tenho maior tempo, porque é lá que eu estudo, que eu busco áudio, livro, palestras, podcast. Então, é onde eu mais interajo, mas não é interagir para uma distração, mas um interagir para aprimoramento, né? Conteúdo, estudos. Então, o quanto que é essencial fazer essa gestão de tempo. E o Instagram tem essa, não sei as outras redes, tem essa opção da gente gerenciar. Então, o caso deu ali 1 hora, estourou, já não mexo mais. E aí, se olha lá naquele que ele tem o balanço de quanto tempo você fica, meu balanço tá tudo lá embaixo. Mas não era assim. A gente precisa aprender a fazer essa gestão da moeda mais preciosa, que é o tempo, que é a nossa vida. Eu já estou aqui, já estou ficando mais velhas, vai passando, cada minuto, cada segundo, nós estamos envelhecendo. Então, dessa importância. Quer aumentar o seu faturamento, aumentar os seus resultados? Faça o teu planner, a tua gestão do tempo, a tua planilha dos horários que vai acessar. Ok, eu tenho que responder. O que eu faço? Marco, eu vou entrar 3 vezes. Tipo, tem vez, assim, quando eu posto alguma coisa que eu recebo comentários, eu entro 1 vez. Ali tem um horário que eu entro e eu respondo tudo. Aí, se chegar mais, se eu entrar à noite, eu respondo à noite. Se não, só no outro dia. Porque senão você acaba ficando ali respondendo. Olha outro perigo também. Você está vendendo ali pelo digital e você fica respondendo, você vê o seu dia passou, você não fez venda. Você ficou ali, responde um ao outro, não teve nenhum faturamento, não entrou nada. Precisamos ter esse controle, esse discernimento, essa gestão do tempo, esse horário de entrar para atender ali, ver o que precisa ser delegado, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser liberado. Então, é essencial. Mas usar com sabedoria. Com sabedoria, né? Com sabedoria. Sabedoria. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, Van. E você ser senhor do seu tempo é estar nesse controle, né? Entender que ele é valioso e que você é quem determina. E é muito do lugar do domínio próprio, né? Que você determina o que você vai fazer com ele, né? Sim. É muito sobre isso. Sim. Gente... Quero fazer agora uma pergunta. Não sei se vocês repararam, mas tem um livro ali na mão da doutora Vandiane. Eu quero saber, né? Ela lançou esse livro recentemente, um livro que contém histórias poderosas. Sim, doutora Vandiane também é uma escritora. E eu gostaria, Van, que você falasse um pouco mais desse seu filho mais novo, vamos dizer assim, o caçula, Além dos Limites. Falar do meu filho, né? Uma gestação. Que gestação longa, gente. Foi esse aqui.
aqui traz uma jornada de 46 anos, né? Aqui no Além do Limite, eu trago toda a minha jornada. Deixa eu mostrar aqui assim. Eu trago toda a minha jornada, todas as minhas experiências de feminicídio, de como eu saí de um relacionamento tóxico com 3 tentativas de feminicídio. Eu trago aqui exercícios práticos, exercícios do perdão, principalmente do relacionamento com a mãe, que é algo que eu tive, assim, uma turbulência, um desentendimento durante, vamos dizer, quase toda a minha vida com a minha mãe, por me achar excluída, abandonada, rejeitada e tudo mais, encontrada no lixo. Cheguei até a pensar várias vezes que eu fui achada no lixo. Oh, meu Deus! Então, aqui eu trago todo esse processo de perdão, a carta de liberação, tem exercícios sistêmicos, compartilho aqui o meu processo da minha formação. Eu falo assim, teve uma querida que adquiriu, falou, nossa, doutora, como que a senhora aguentava? Trabalhava na roça e ainda ia pedalando 5 quilômetros para ir, 5 para voltar. Nossa! Da escola? Da faculdade. Olha! À noite, chegava em casa às 11 horas da noite. E ali, no caminho deserto, morava numa periferia e sobrevivemos, né? O propósito, né? É o que te move. O que te move. O que te move. E aqui eu trago todo esse processo de como eu passei por tudo isso, mas de como eu venci, né? Eu passei, mas eu não fiquei parada lá no tempo. Eu superei todos esses obstáculos. E no Além do Limite é uma história onde você vai se mergulhar, se emocionar juntamente comigo aqui. Sabe que aqui foi regado com curas, lágrimas, porque a escrita, como eu já falei, ela traz isso. Quando você vai escrevendo, você vai liberando. Existem caixinhas que estão lá fechadas e na escrita essas caixinhas vão sendo abertas. As lágrimas vêm como sinal de cura, já passou, tá tudo bem. E aonde eu falo, que eu encontrei essa força. E é muito gratificante. Eu olho e falo, nossa, aquela menininha nordestina, pobre, que durante seus 20 anos, primeiros 20 anos, vestia roupa usada, calçada usada, andava descalça, como diz lá, remelenta, peolenta. E aí, quando eu olho para este livro, eu falo, nossa, eu venci. Venci tudo isso. E é uma alegria muito grande, viu? Mulher, sua história é extremamente impactante. Né? Ainda não tive a oportunidade de ler o livro, lerei. Mas eu conheço um pouco de ter assistido a sua palestra, né? Então, eu conheço alguns elementos da sua história, ela é extremamente impactante e não é à toa que você está na posição em que está, realmente como um instrumento para contribuir para a cura e transformação de muitas mulheres. Parabéns por isso, viu? Obrigada, obrigada. Parabéns. E assim, é maravilhoso. Você ver que pessoas estão sendo inspiradas, motivadas através da sua vida, deixando legados. E deixa mesmo, e deixa mesmo. Van, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E antes, eu quero te fazer mais uma pergunta, mais uma. E aí, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou apresentar as nossas patrocinadoras, né? Então, agora é aquele momento jabá, aquele momento para divulgar o trabalho de mulheres incríveis, mulheres empoderadas, sim, que vão na direção de fazerem coisas extraordinárias. Nós temos a Paula Martins. A Paula é a designer do Movie Talks. Foi ela quem desenvolveu a nossa logo, quem desenvolveu toda a identidade visual e trabalha tudo que vocês veem de arte, né? Inclusive, a Van comentou comigo no bastidor sobre a apresentação do Movie Talks, foi tudo feito pela Paula. Então, se você precisa desse trabalho aí no seu negócio, procure a Paula Martins para que ela possa trabalhar com você e transmitir a seriedade, a originalidade e também o valor do seu negócio por meio das imagens. Vale a pena, viu, gente? O trabalho dela é incrível. Gente, 1000 perdões, eu não estou 100% de saúde e é com um pouco de tosse, mas estamos aqui para entregar um conteúdo de valor. Também temos a Eve Cabreira. A Eve, ela é estrategista de imagem, ela tem me ajudado.
Hoje eu tô fora da minha paleta, hein? Ela vai me puxar a orelha. Não, eu acho que não. Porque a gente tem que tornar com outros elementos. Mas a ideia é que você transmita a imagem da qual você quer transmitir. Uma imagem que corrobore, que vá na direção do que você quer em termos de entrega de serviços e produtos aí no seu negócio. Para fazer esse processo de construção de uma imagem que realmente comunica de forma assertiva, procure a Eve Cabreira. E tem a minha empresa, a Crucial Coaching e Treinamento, nessa área de liderança, de vendas, né, da área comercial, para que você possa desenvolver o seu time e, claro, obter resultados aí no seu negócio. Só procurar a Crucial que estamos à disposição. Van, infelizmente estamos chegando no final. Infelizmente. Eu ficaria aqui pelo menos mais 2 horas conversando com você, extraindo mais elementos aí da sua história, mas o tempo está acabando. E aí eu queria que antes de você deixar os seus contatos, que você trouxesse uma reflexão que você considera fundamental para esse empresário, para essa empresária, para que eles se vistam mesmo, né? Vá para um lugar de buscar esse auxílio e de entender que sem saúde emocional não tem como performar nos negócios. Sim. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar em outro ser humano, lembre-se, você também é um ser humano que necessita, que precisa ter a sua pausa, o seu tempo de cuidado, o seu tempo de autoconhecimento, para que os seus negócios venham expandir cada vez mais. É essencial. É bom conhecer tudo, é bom, mas é também eu lembrar de quem eu sou e que eu sou um ser humano com sentimentos, com reações, sabe? E se coloque neste lugar. Olhe com coragem, com verdade e com humildade para a pessoa mais importante do seu negócio, da sua vida, que é você. Uau, Van. Muito obrigada. Foi uma honra recebê-la e ter essa conversa contigo. Deixa suas redes sociais, mulher. Como que a audiência te encontra? Gente, olha, o meu Instagram é dra.vandiane. Também tenho aqui o meu canal no YouTube, que é Voz da Sabedoria.oficial. Na rede vizinha, você vai me encontrar também como doutora Vandiane, dra.vandiane. A gente não pode ficar falando o nome, porque depois as redes aqui, entre si, elas se... Tá, gente? É isso aí. Lá no link na minha bio, você que quer falar comigo, lá tem o acesso ao meu WhatsApp, tá? O meu livro também, você quer adquirir? Me chama aqui no direct, vai lá no link da minha bio, que você vai ter as informações de como está adquirindo este exemplar e tornando a sua jornada ainda mais leve, com clareza, com motivação e inspiração. Se permita ir além, ouse ir além dos seus limites. Maravilhosa, Van. Me empresta aqui o seu livro, já deixa ele aqui em exposição para a audiência conhecê-lo. Gente, a doutora Vandiane entregou ouro nesse episódio. A ideia é que você não saia daqui e simplesmente vá para o seu dia sem refletir. Não para um tempinho. Reflita. Pense em tudo que você ouviu. Olhe os exercícios que a doutora Vandiane trouxe ao longo desse episódio e vai para a prática, vai se exercitar, vai trabalhar esses pontos aqui apresentados para que você esteja bem e porque está bem, você possa funcionar em todas as áreas da sua vida e ver, falando de negócios, ver o seu negócio avançar porque você está bem. E esse foi mais um episódio do Move Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e também mover o seu negócio. Eu espero vocês no nosso próximo episódio, às terças-feiras, às 20 horas. E lembre-se, hein? Curte, comenta, compartilha. Compartilha com aquela parceira, com aquela amiga, com aquele parceiro, aquele amigo, para que vocês possam caminhar juntos nessa jornada do empreendedorismo e numa jornada que não é solitária, né? Uma jornada em parceria para que vocês possam avançar aí em conjunto. Tchau, tchau e até o nosso próximo episódio.